Michael Carter parou o carro na entrada da própria casa e ficou alguns segundos com as mãos apoiadas no volante, observando as luzes acesas da cozinha através da janela. Era tarde demais para um jantar em família, cedo demais para o silêncio que costumava encontrar quando chegava de viagem. Algo naquela cena parecia errado, fora de lugar, mas ele ainda não sabia explicar o que. Pegou a mala no banco de trás, desceu do carro e entrou. A porta se abriu sem ruído. O cheiro de comida quente ainda pairava no ar, denso, enjoativo. Michael deu 2 passos e então congelou. No centro da cozinha, ajoelhada no chão frio de mármore, estava sua filha mais velha. Tinha apenas 8 anos, mas naquele momento parecia menor, como se o próprio corpo estivesse tentando desaparecer. Os joelhos encostados no chão, as mãos unidas em súplica, os ombros curvados para dentro. O rosto estava molhado de lágrimas silenciosas, e o lábio inferior tremia enquanto ela tentava falar. Nos braços dela, apertado contra o peito como um último refúgio, estava o bebê. O menino chorava baixo, um som fraco e quebrado, sem força suficiente para ser um choro de verdade. Mas parecia um gemido cansado, repetitivo, como se até o desespero já tivesse sido gasto. O corpinho pequeno se movia devagar demais, pesado demais para alguém de apenas 1 ano e meio. A cabeça caía para o lado, os olhinhos fundos mal conseguiam permanecer abertos. À frente deles, de pé ao lado da pia, estava Vitória. Ela segurava um prato de jantar perfeitamente montado. Frango assado dourado, legumes ainda brilhando de manteiga, purê de batata soltando vapor. Comida de verdade. Comida suficiente para alimentar uma criança faminta. Comida que poderia ter mudado tudo em segundos. A menina levantou o rosto ao ver a madrasta. A voz saiu em pedaços, entrecortada, quase inaudível. Por favor, só um pedaço. Ele não comeu nada hoje. Ele está com fome. Por favor. O bebê se mexeu nos braços da irmã, estendendo a mãozinha na direção do prato como se reconhecesse algo que já tinha esquecido. Os dedos eram finos demais, frágeis demais. As costelas apareciam sob o pijama largo, que pendia no corpo como roupa emprestada. Vitória inclinou a cabeça de lado e observou a cena com calma. Não havia pressa, não havia dúvida. Apenas algo frio, calculado. Eu já disse que não, respondeu, com a voz limpa, firme. Ele recusou quando ofereci. Agora aprende. Criança mimada precisa entender consequência. Ele é um bebê, a menina insistiu, o desespero crescendo. Ele não sabe fazer birra. Ele só está com fome. Por favor, eu faço qualquer coisa. Eu fico sem comer. Eu limpo tudo. Só dá comida para ele. Michael sentiu o ar faltar nos pulmões, mas ainda não conseguiu se mover. Seus pés estavam colados ao chão, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que aquilo era algo que não se desfazia facilmente. Vitória se virou para a pia. Ligou o triturador de lixo. O barulho metálico preencheu a cozinha, alto demais, agressivo demais. Com movimentos lentos, quase cuidadosos, ela começou a raspar a comida do prato direto para dentro do ralo. Primeiro o frango. Depois os legumes. Por último, o purê, escorrendo em blocos cremosos que desapareciam nas lâminas giratórias. A menina soltou um som sufocado, um grito que não chegou a ser grito. O bebê começou a chorar mais alto, estendendo as mãozinhas na direção da comida que sumia, como se entendesse exatamente o que estava perdendo. Vitória desligou o triturador, enxagou o prato vazio e suspirou, irritada. Vocês são ingratos, disse, sem olhar para eles. Eu faço tudo certo, no horário certo, e ainda sou a vilã. Talvez se você ensinasse seu irmão a se comportar. Ela parou no meio da frase. Foi quando viu. Michael estava parado no batente da porta, a mala caída ao lado dos pés. O rosto estava pálido, os olhos arregalados, presos à cena como se estivesse assistindo a algo irreal, algo que o cérebro ainda não conseguia aceitar. Por um segundo, ninguém se mexeu. Então o rosto de Vitória mudou. A frieza desapareceu como se nunca tivesse existido. Um sorriso suave surgiu em seu lugar, ensaiado, perfeito. Michael, querido. Você voltou cedo. Mas Michael não respondeu. Ele olhava para a filha ajoelhada no chão. Para o bebê fraco demais para chorar direito. Para o prato vazio na mão de Vitória. Para a panela ainda cheia no fogão. Havia comida naquela casa. E seus filhos estavam passando fome. Algo dentro dele se rompeu naquele instante. Um estalo silencioso, profundo, irreversível. O mundo não voltou a ser o mesmo depois disso. A mala caiu de sua mão e o som ecoou pela cozinha.
Emma se encolheu instintivamente, protegendo o bebê com o próprio corpo, como se o barulho fosse mais uma ameaça. Michael deu um passo à frente. E tudo estava prestes a mudar. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreve no canal agora para não perder o que vem a seguir. Michael demorou alguns segundos para conseguir respirar de novo. O ar parecia pesado demais dentro da cozinha, como se cada molécula estivesse carregada do que ele acabará de ver. Seus olhos se moviam lentamente, absorvendo detalhes que antes nunca tinham chamado sua atenção. O chão frio sob os joelhos da filha. O prato vazio ainda úmido na mão de Vitória. A panela no fogão, cheia. Cheia demais. Vitória deu 2 passos em direção a ele, mantendo o sorriso suave, a postura relaxada, como se tudo estivesse absolutamente normal. Você chegou mais cedo do que o previsto, disse, em tom leve. Eu estava justamente colocando as crianças para dormir. Michael não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Emma. A menina ainda estava ajoelhada no chão, os braços envolvendo o irmão com força excessiva, como se soltar fosse perigoso. O corpo inteiro tremia, mas ela não chorava mais. Havia algo pior no lugar do choro. Um silêncio atento, treinado. Levanta, filha, Michael disse por fim, a voz baixa demais, controlada demais. Emma olhou rapidamente para Vitória antes de se mover. Foi um gesto quase imperceptível, mas Michael viu. Viu o medo contido naquele olhar rápido, o cálculo silencioso. Ela só se levantou depois que a madrasta assentiu levemente com a cabeça. Aquilo atravessou Michael como um golpe seco. Vitória percebeu o olhar dele e apressou-se em falar. Ela anda exagerando, comentou, rindo de leve. Criança inventa muita coisa quando quer atenção. Esse bebê então, sempre foi manhoso. Precisa aprender limites. Michael caminhou devagar até a filha. Cada passo parecia exigir esforço consciente. Quando se ajoelhou diante dela, seus joelhos tocaram o mármore, mas ele não sentiu dor alguma. Só conseguia ver o rosto magro de Emma, os olhos grandes demais para um rosto tão pequeno. Ele estendeu as mãos com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Me deixa pegar seu irmão, disse suavemente. Emma hesitou. Os braços se apertaram ainda mais em torno do bebê. Seus dedos se cravaram no pijama fino dele por um segundo longo demais. Então, muito devagar, ela afrouxou o abraço e permitiu que Michael o pegasse. No instante em que o peso do bebê passou para seus braços, Michael soube. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Ele tinha carregado aquele menino inúmeras vezes antes de começar a viajar com frequência. Sabia exatamente como um bebê daquela idade deveria pesar. Sólido. Vivo. Quente. Thomas era leve demais. Leve como se parte dele tivesse desaparecido. Michael sentiu cada osso sob o tecido fino do pijama. As costelas marcadas. A coluna delicada. A barriga afundada, vazia, em vez de redonda. As pernas finas pendiam sem força, imóveis demais. Meu Deus, murmurou, quase sem voz. Thomas abriu os olhos com dificuldade e levou alguns segundos para reconhecê-lo. Quando reconheceu, começou a chorar de verdade. Um choro alto, desesperado, urgente, como se finalmente fosse permitido desabar. Papai, o bebê choramingou, a voz fraca, mas clara o suficiente. Michael apertou contra o peito, sentindo algo se partir dentro dele. Olhou de novo para Emma e foi então que percebeu. A manga do pijama tinha escorregado. Havia manchas roxas no braço da filha. Não uma ou duas. Várias. Algumas escuras e recentes. Outras amareladas, antigas. Marcas irregulares, em formatos que não pertenciam a quedas de criança. Vitória falou rápido demais. Ela é desastrada, sempre foi. Vive caindo, batendo nas coisas. Você sabe como criança é. Michael levantou a mão. Quieta. Não foi um grito. Não foi preciso. A palavra saiu baixa, firme, pesada o suficiente para fazer Vitória parar no meio da frase. Emma, ele disse, a voz tremendo agora. Puxa a manga para cima, por favor. A menina olhou novamente para Vitória. Apenas um segundo. Um pedido silencioso de permissão. Michael sentiu o estômago revirar. Está tudo bem, filha, ele disse. Eu estou aqui agora. Devagar, com os dedos tremendo, Emma puxou a manga. Os braços estavam cobertos de hematomas. Alguns em formato claro de dedos adultos apertando com força. Outros redondos, como se tivesse sido empurrada contra quinas. Havia uma marca mais escura perto do ombro, quase escondida pela gola, que parecia uma queimadura.
Michael parou de respirar. Vitória deu um passo para trás. Isso é ridículo, Michael. Você está exagerando. Está cansado da viagem. Michael se levantou, ainda segurando Thomas, e finalmente olhou diretamente para ela. Não para o sorriso. Não para a postura. Para os olhos. E pela primeira vez em 2 anos, ele viu a frieza. O cálculo. A ausência completa de empatia. Sai da minha casa, ele disse. Vitória piscou, confusa. O quê? Agora, Michael repetiu. Pega suas coisas e sai. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser ignorado. Algo havia cruzado um limite invisível. E Michael sabia, no fundo, que aquilo não terminaria ali. Estava apenas começando. Vitória permaneceu imóvel por alguns segundos depois da ordem de Michael, como se estivesse tentando decidir qual versão de si mesma deveria usar. A esposa ofendida. A madrasta injustiçada. A mulher calma que sempre parecia ter tudo sob controle. Quando voltou a falar, escolheu a voz mansa, quase triste. Você está fazendo uma confusão enorme, disse, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Está chegando de viagem, cansado, viu uma cena fora de contexto e já decidiu me transformar num monstro. Michael não respondeu. Caminhou até a mesa e sentou Thomas com cuidado sobre ela, mantendo uma das mãos firmes nas costas do bebê, como se tivesse medo de que ele simplesmente se desfizesse. O menino choramingava baixo, exausto, os olhinhos se fechando e abrindo com dificuldade. Emma continuava de pé perto da parede, as costas encostadas no armário, como se precisasse de algo sólido atrás de si para não cair. Ela observava cada movimento de Vitória com atenção exagerada, o corpo tenso, preparado para reagir. Michael notou isso também. Você costuma ficar com eles o dia todo? Ele perguntou, sem olhar para Vitória. Claro, ela respondeu rapidamente. Você vive viajando. Alguém precisa impor regras nessa casa. Regras? Michael repetiu em voz baixa. Ele abriu a geladeira. O interior estava cheio. Garrafas de vinho alinhadas, queijos caros, embalagens de comida pronta, carnes nobres, sobremesas sofisticadas. Tudo organizado, tudo intacto. Ele fechou a porta e abriu o armário da despensa. Encontrou uma fechadura. Não era pequena nem improvisada. Era uma fechadura grossa, metálica, daquelas que se vê em depósitos. A porta de vidro permitia ver as prateleiras lá dentro. Cereais, biscoitos, barras, alimentos simples. Comida que uma criança poderia pegar sozinha. Tudo trancado. Michael passou os dedos pela fechadura, sentindo o metal frio. Por que a despensa está trancada? Ele perguntou. Vitória suspirou, impaciente. Porque Emma mexe em tudo. Vive pegando coisas escondido. Precisa aprender limites. Emma se encolheu. Michael se virou para a filha. Você pega comida escondido? Emma não respondeu de imediato. Olhou para o chão. Depois para o irmão. Depois para Vitória. O silêncio se alongou até ficar insuportável. Ela esconde, Michael, Vitória se apressou. Rouba comida. Eu só estou tentando educar. Michael se ajoelhou novamente diante da filha, ficando na altura dela. Emma, ele disse com cuidado. Olha para mim. Não para ela. A menina levantou os olhos devagar. Estavam vermelhos, fundos, mas havia algo ali que Michael não tinha visto antes. Um pedido silencioso de socorro. Por que você esconde comida? A resposta veio quase num sussurro. Porque às vezes ela tranca a gente no quarto. O dia inteiro. E o Thomas chora. E não tem nada para dar para ele. Vitória riu, um riso curto e nervoso. Isso é mentira. Michael não desviou o olhar da filha. Ela tranca vocês? Emma assentiu, quase imperceptivelmente. Quando eu peço mais comida, ela joga fora. Na nossa frente. Michael fechou os olhos por um segundo. Sentiu uma pressão estranha no peito, como se algo estivesse sendo apertado por dentro. Onde você esconde a comida? Ele perguntou. Emma hesitou, mas desta vez não olhou para Vitória. Caminhou até a mesa, se agachou e colocou os dedos pequenos sob o rodapé. Houve um clique suave. Uma tábua se soltou. De dentro, ela puxou um saquinho plástico amassado. Michael sentiu o coração afundar. Dentro havia 3 biscoitos quebrados, uma barrinha pela metade e um pedaço de queijo embrulhado em guardanapo, já com manchas de mofo. Restos. Migalhas. Um estoque de emergência feito por uma criança de 8 anos. Era para quando ele chorava muito, Emma explicou. Ou quando a gente não podia sair do quarto.
Michael pegou o saquinho com as mãos trêmulas. Olhou para aqueles restos como se fossem provas de um crime. Sua filha tinha aprendido a sobreviver dentro da própria casa. Vitória deu um passo à frente. Isso é absurdo. Você está deixando ela te manipular. Michael levantou a cabeça lentamente. Não chegue mais perto. Havia algo diferente na voz dele agora. Algo que não admitia discussão. Tem mais uma coisa, Emma disse baixinho. Eu escrevi tudo. Michael sentiu o estômago revirar. Escreveu o quê? Tudo o que ela fazia. A mamãe me deu um diário quando eu fiz 7 anos. Eu escondi. O silêncio caiu pesado sobre a cozinha. Um diário. Michael olhou para Vitória. O rosto dela estava pálido demais agora. Os lábios pressionados numa linha fina. Onde está esse diário? Ele perguntou. Emma apontou para a escada. No meu quarto. Atrás da estante. Michael respirou fundo. Algo lhe dizia que o que estava naquele caderno mudaria tudo. E que, depois de lê-lo, não haveria mais volta. Ele segurou Thomas com mais força. Vamos subir, disse. Vitória abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Porque, naquele momento, ela também sabia. A verdade estava prestes a ser exposta. O quarto de Emma ficava no fim do corredor, pequeno demais para alguém que passava tanto tempo trancada ali. As paredes tinham desenhos infantis colados com fita velha, alguns tortos, outros começando a descolar. Michael entrou com passos lentos, como se o próprio espaço exigisse cuidado. O ar cheirava a sabão fraco e algo mais antigo, guardado por tempo demais. Emma caminhou direto até a estante de livros. Não havia pressa em seus movimentos, apenas precisão. Ela puxou 3 volumes gastos de contos infantis e os colocou sobre a cama. Atrás deles, quase invisível, havia uma tábua solta. A menina enfiou os dedos na fresta e puxou com cuidado. O caderno apareceu. Era pequeno, de capa rosa desbotada, com um cadeado simples em formato de coração. Um objeto comum, inocente demais para conter o peso que Michael sentiu no peito ao vê-lo. Emma tirou uma correntinha de dentro da blusa e mostrou a chave minúscula pendurada nela. Seus dedos tremiam quando abriu o cadeado. Michael sentou na beira da cama. Thomas estava quieto agora, exausto, respirando raso contra o peito do pai. Emma colocou o diário nas mãos dele com cuidado, como se estivesse entregando algo frágil demais para cair. As primeiras páginas tinham letras grandes, tortas, a caligrafia de uma criança que ainda estava aprendendo a escrever. Havia desenhos simples, casas, bonecos de mãos dadas, um sol no canto da página. Michael virou a folha. A data estava escrita no topo. 15 de março. Vitória trancou eu e Thomas no quarto hoje. Eu pedi café da manhã e ela ficou brava. Disse que crianças ingratas não merecem comida. Thomas chorou muito. Eu dei meu lanche da escola para ele. Michael sentiu o estômago revirar. Virou a página. 28 de abril. Ela me empurrou na escada. Meu braço ficou roxo. Ela disse que se eu contar pro papai, ela machuca o Thomas. Outra página. 10 de junho. Thomas está muito magro. Ele chora a noite inteira. Eu tentei pegar comida quando ela estava no banho, mas ela me bateu. Disse que eu sou uma ladra igual a minha mãe morta. Michael sentiu a visão embaçar. As mãos começaram a tremer de um jeito que ele não conseguia controlar. Cada página era uma facada lenta, precisa. Datas. Descrições. Pequenos detalhes que só quem vive aquilo todos os dias conseguiria registrar. Havia desenhos também. Braços com círculos marcados em roxo. Pernas com manchas escuras. Um desenho de uma porta com um risco grande atravessando, trancada. Emma tinha documentado tudo. Ela não tinha chorado no papel. Não tinha exagerado. Tinha apenas escrito. Como se soubesse, mesmo tão pequena, que um dia precisaria provar que não estava inventando. Michael fechou o diário por um instante e apoiou os cotovelos nos joelhos. Sentiu algo pesado cair dentro do peito, uma culpa antiga, profunda, que ele vinha empurrando para longe havia tempo demais. Por que você não me contou? Ele perguntou, a voz baixa, quase quebrada. Emma não respondeu de imediato. Ficou em silêncio, olhando para o chão. Depois levantou os olhos. Eu tentei, disse. Mas você sempre estava viajando. E quando ligava, ela ficava atrás da câmera. Se eu começava a falar, ela me olhava assim. Emma levantou a mão e fez um gesto curto, seco, uma ameaça silenciosa que Michael reconheceu na mesma hora. Ele já tinha visto aquele gesto antes, em negociações, em reuniões duras.
Nunca imaginou vê-lo nas mãos da própria filha. E depois que você desligava, ficava pior, ela continuou. Muito pior. Michael fechou os olhos. As lembranças vieram como um filme cruel. As chamadas rápidas. As mangas compridas no verão. As respostas apressadas de Vitória. Ele tinha visto tudo. Só tinha escolhido não enxergar. Ele puxou Emma para perto e a abraçou com força, sentindo o corpo pequeno tremer contra o dele. Acabou, ele sussurrou. Eu estou aqui agora. Mas, no fundo, Michael sabia que não tinha acabado. Não ainda. Ele levantou, pegou o celular do bolso e começou a fotografar cada página do diário. Uma por uma. Registrou os hematomas nos braços de Emma. A despensa trancada. A geladeira sem comida infantil. Cada detalhe. Cada prova. Vitória apareceu na porta do quarto. Isso não vai ficar assim, ela disse, a voz fria, sem máscara agora. Você vai se arrepender disso. Michael se virou lentamente. Tenta, ele respondeu. Tenta explicar isso tudo para um juiz. O olhar de Vitória pousou em Emma por um segundo longo demais. Não havia arrependimento ali. Apenas promessa. Ela se virou e saiu, os passos ecoando pelo corredor. Michael sentou de novo na cama, abraçando os filhos. Sentiu o mundo que ele conhecia ruir de vez. Mas, pela primeira vez, também sentiu algo diferente se formar sob os escombros. Determinação. Ele não ia falhar com eles outra vez. Michael não dormiu naquela noite. Sentou-se na cama pequena de Emma, com as costas apoiadas na parede, os dois filhos encolhidos contra ele como se o corpo dele fosse a única coisa entre eles e o resto do mundo. Thomas acordava a cada poucos minutos, chorando fraco, confuso, como se o próprio corpo não soubesse mais quando era seguro descansar. Emma permanecia acordada, os olhos abertos no escuro, o ouvido atento a qualquer som da casa. Quando Michael finalmente conseguiu fazer Thomas beber uma mamadeira inteira de leite morno, percebeu que algo estava errado até nisso. O bebê sugava com uma urgência desesperada, como se tivesse medo de que o alimento fosse desaparecer de novo. Michael precisou afastar a mamadeira várias vezes para que ele não vomitasse. A barriguinha inchou de um jeito estranho, duro demais, e o pediatra que ele ligou de madrugada confirmou que seu instinto já gritava. O corpinho tinha esquecido como comer. A palavra ficou martelando na cabeça de Michael enquanto o dia amanhecia. Esquecido. Como se a fome tivesse sido tão constante que o organismo do filho tivesse aprendido a se proteger, desligando partes de si. Quando o sol começou a entrar pelas frestas da cortina, Michael se levantou com cuidado para não acordar Emma. Desceu as escadas devagar, sentindo as pernas pesadas, como se estivesse caminhando dentro d'água. A cozinha ainda estava como ele tinha deixado na noite anterior. O cheiro do jantar jogado fora permanecia no ar. Michael abriu a geladeira outra vez, esperando, talvez, encontrar algo diferente agora que estava mais claro. Nada. Apenas alimentos caros. Vinhos. Queijos. Carnes embaladas. Nada simples. Nada fácil. Nada para uma criança pegar sozinha. Ele abriu o armário da despensa e encarou a fechadura de novo. Puxou a porta com força. Não cedeu. Vitória tinha a chave. Claro que tinha. Eu escondi comida, disse uma voz pequena atrás dele. Michael se virou e viu Emma parada na entrada da cozinha, descalça, o cabelo bagunçado do sono. À luz do dia, ela parecia ainda menor. Mais magra. Mais frágil. Escondeu onde? Ele perguntou, se ajoelhando para ficar na altura dela. Emma não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, agachou-se e mexeu no rodapé. Michael ouviu o mesmo clique suave da noite anterior. A tábua se soltou. De dentro, Emma puxou outro saquinho plástico. Ainda menor. Dentro havia 2 biscoitos quebrados, um pedaço de pão duro e uma maçã murcha, com marcas de mordida. Era para emergência, ela disse, quase num sussurro. Quando ela trancava a gente e não deixava sair nem para beber água. Michael fechou os olhos por um instante. Sua filha tinha criado um plano de sobrevivência. Dentro da própria casa. Tem mais uma coisa, Emma disse. Eu sabia que você podia não acreditar só em mim. Ela subiu as escadas à frente dele, olhando nervosa para o quarto de hóspedes, onde Vitória ainda estava. No quarto, Emma foi até a estante e puxou a tábua solta atrás dos livros outra vez. De lá, tirou mais alguns papéis dobrados. Fotos. Michael reconheceu na hora. Eram capturas de tela das chamadas de vídeo que ele tinha feito durante as viagens. Emma tinha fotografado a própria tela do celular antigo, registrando datas, horários,
mangas compridas no calor, Thomas sempre deitado, sempre quieto demais. Ela não falava nada na chamada, explicou. Mas depois anotava tudo. Michael sentiu algo apertar no peito. A filha tinha entendido, sozinha, que palavras não bastariam. Que provas seriam necessárias. Ele tirou fotos de tudo. Do diário. Dos esconderijos. Da despensa trancada. Do estado das crianças. Cada imagem era uma peça de um quebra-cabeça cruel que agora começava a fazer sentido demais. Quando terminou, pegou o telefone e ligou para o pediatra. Do outro lado da linha, a voz do médico foi profissional, mas pesada. Desnutrição severa, Sr. Carter. Seu filho precisa ser internado imediatamente. Michael sentiu o chão sumir sob os pés. Enquanto subia as escadas para buscar as crianças, ouviu a porta do quarto de hóspede se abrir. Vitória apareceu no corredor, vestida, arrumada, os olhos frios. Você não vai fazer isso, disse. Vai destruir tudo. Michael passou por ela sem responder, segurando Thomas com cuidado e estendendo a mão para Emma. Já estava destruído, ele pensou. Ele só tinha sido o último a perceber. O consultório do pediatra era pequeno demais para o que Michael sentia. As paredes claras, os brinquedos coloridos no canto, tudo parecia deslocado diante da gravidade do que estava acontecendo. Thomas estava deitado na maca, envolto em um lençol fino, os olhos semicerrados, respirando rápido demais. Cada suspiro parecia exigir esforço. O médico entrou com uma prancheta nas mãos e um olhar sério que não combinava com o ambiente infantil. Sr. Carter, começou, depois de examinar o bebê em silêncio por longos segundos. Seu filho está em estado de desnutrição severa. Muito abaixo do peso para a idade. O corpo dele entrou em modo de sobrevivência. Michael engoliu em seco. Modo de sobrevivência. Quando uma criança passa fome por tempo prolongado, o organismo aprende a economizar energia, o médico continuou. Ele para de crescer como deveria. Para de reagir. É por isso que ele parece tão quieto. Emma estava sentada numa cadeira ao lado, os pés balançando sem tocar o chão. O rosto estava pálido, mas ela não desviava os olhos do irmão. Ele vai ficar bem? Michael perguntou. O médico respirou fundo. Ele precisa ser internado hoje. Agora. Monitoramento, alimentação controlada, exames. É grave, mas ainda estamos a tempo. Michael assentiu. Não havia alívio naquelas palavras, apenas urgência. Enquanto uma enfermeira entrava para preparar Thomas, Michael sentiu o telefone vibrar no bolso. Número desconhecido. Ignorou. O aparelho vibrou de novo. E de novo. Quando atendeu, reconheceu a voz na mesma hora. Você achou mesmo que isso ia ficar assim? Vitória disse, do outro lado da linha, calma demais. Fria demais. Michael fechou os olhos. O que você quer? Ele perguntou. Você acabou com a minha vida, Michael. Me expôs. Me acusou. Agora eu vou acabar com a sua. A ligação caiu. Michael ficou parado por alguns segundos, sentindo o sangue gelar. Quando voltou a si, a maca estava vazia. Onde está meu filho? Ele perguntou à enfermeira, a voz já falhando. Ela o levou para exames, respondeu. Não se preocupe. Mas Michael já estava preocupado. Quando saiu do consultório, encontrou 2 policiais no corredor, conversando com a recepcionista. Um deles se virou ao vê-lo. Sr. Carter? Recebemos uma chamada anônima denunciando abuso infantil nesta clínica. Michael sentiu o estômago afundar. Antes que pudesse responder, o telefone vibrou outra vez. Uma mensagem. Você esqueceu algo em casa. Havia uma foto anexada. Thomas. Dentro do carro de Vitória. Chorando. Sozinho. O mundo pareceu encolher ao redor de Michael. O barulho do corredor desapareceu. O chão pareceu inclinar. Vitória tinha levado o bebê. E agora, ela estava em controle. Se você está sentindo esse aperto no peito junto com ele, deixe um comentário. A gente lê cada um. Michael saiu da clínica sem lembrar exatamente como atravessou a porta. O ar do lado de fora estava frio demais, cortante demais, mas não foi isso que fez suas mãos tremerem. Foi a imagem no telefone que continuava gravada atrás dos olhos. Thomas no banco de trás do carro, o rostinho vermelho de choro, a boca aberta em silêncio, como se o som já tivesse se esgotado. Emma caminhava ao lado dele, segurando sua mão com força. Ela não perguntava nada. Não chorava. Havia aprendido cedo demais que, em momentos como aquele, perguntas só pioravam as coisas. O telefone tocou de novo.
Michael atendeu na primeira vibração. Onde ele está? Ele perguntou, sem rodeios. Vitória respirou fundo do outro lado da linha. Michael conseguia imaginar o sorriso contido, a calma ensaiada. Seguro. Por enquanto. O coração de Michael bateu forte demais. O que você quer? Houve uma pequena pausa, calculada. Você fez questão de me pintar como um monstro. Agora vai ter que consertar isso. Ou perder algo que não pode comprar de volta. Michael fechou os olhos por um segundo. Pensou em todas as reuniões em que tinha negociado contratos milionários. Pensou em como sempre acreditou que tudo tinha preço. Vitória sabia disso. O que você quer? Ele repetiu. 20 milhões de dólares, Vitória disse. Transferidos hoje. E uma confissão pública sua. Dizendo que inventou tudo. Que eu nunca machuquei essas crianças. Que você está me destruindo por vingança. Michael sentiu um gosto metálico na boca. E se eu não fizer? Vitória riu, um som curto, vazio. Então você nunca mais vê seu filho. Michael apertou o telefone com tanta força que os dedos doeram. Emma levantou o rosto para ele, os olhos arregalados, atentos a cada mudança na expressão do pai. Eu faço, Michael disse sem hesitar. Eu faço tudo. Só deixa eu falar com ele. Silêncio. Então, fraco e distante, o choro de Thomas atravessou a linha. Um som pequeno, desesperado, reconhecível demais. Papai, o bebê choramingou. Michael sentiu as pernas falharem. Abaixou-se, apoiando uma das mãos no joelho para não cair. Papai está aqui, meu amor. Papai vai te buscar. Eu prometo. Vitória voltou a falar. Tem outra opção. Michael fechou os olhos. Você vem sozinho até onde eu estou. Sem polícia. Sem ninguém. A gente troca você por ele. Michael abriu os olhos devagar. O mundo parecia distante demais. Onde? Ele perguntou. Vitória deu o endereço. Uma fazenda antiga, afastada da cidade, abandonada havia anos. Você tem uma hora, Michael. Se houver polícia, se eu sentir que está tentando alguma coisa, Thomas desaparece. Para sempre. A ligação caiu. Michael ficou parado, o telefone ainda junto ao ouvido, ouvindo apenas o próprio coração batendo forte demais. Emma puxou a manga do paletó dele. Pai, ela começou, a voz trêmula. Michael se ajoelhou diante dela e segurou o rosto da filha com as duas mãos. Eu vou trazer seu irmão de volta, ele disse. Eu prometo. Emma respirou fundo, como se estivesse segurando algo pesado dentro do peito havia tempo demais. Então eu vou com você, ela disse. Michael balançou a cabeça. Não. Ele é meu irmão, Emma insistiu. Eu cuidei dele quando você não estava. Eu mantive ele vivo. Michael viu nos olhos da filha algo que o assustou mais do que qualquer ameaça de vitória. Não era medo. Era determinação crua, adulta demais. Depois de um segundo longo, ele assentiu. Então você fica atrás de mim. O tempo todo. Eles entraram no carro. E Michael deu partida, sabendo que estava indo direto para o lugar onde tudo poderia acabar. A estrada de terra parecia interminável. O farol do carro iluminava apenas alguns metros à frente, revelando buracos, pedras soltas e cercas quebradas que surgiam e desapareciam na escuridão. Michael mantinha as duas mãos firmes no volante, os olhos fixos no caminho, o maxilar travado. O motor ronronava baixo, como se até ele soubesse que aquele não era um trajeto comum. Emma estava no banco do passageiro, sentada ereta demais para alguém da idade dela. As mãos repousavam sobre o colo, entrelaçadas com força. Ela não olhava para o pai. Olhava para frente, para a estrada, como se estivesse memorizando cada curva, cada sombra, cada árvore torta que passava. Nenhum dos dois falou por vários minutos. Michael sentia o tempo escorrer pelos dedos. Cada segundo perdido parecia uma traição ao filho. O telefone no console vibrava ocasionalmente, mensagens da detetive Morrison aparecendo na tela. Michael não olhava. Sabia que a polícia estava tentando rastrear o sinal. Sabia que estavam prontos para agir. Mas também sabia que um erro, um passo fora do combinado, podia custar a vida de Thomas. Quando a silhueta da fazenda surgiu à frente, Michael sentiu o coração desacelerar e disparar ao mesmo tempo. A casa era velha, grande demais para estar tão abandonada. Telhas quebradas, janelas escuras, madeira apodrecida. Apenas uma luz fraca brilhava no andar de cima, tremulando. Ela está aqui, Emma disse baixinho. Michael estacionou a certa distância. Desligou o motor. O silêncio caiu pesado ao redor deles. Ele virou-se para a filha.
Lembra do que eu disse? Fica atrás de mim. Não se afasta. Emma assentiu, engolindo em seco. Eles saíram do carro. O ar noturno estava frio, úmido, carregado de cheiro de terra e ferrugem. A porta da frente da casa estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Michael empurrou a porta devagar. Vitória? Ele chamou, a voz ecoando pelo interior vazio. Nada. A casa parecia respirar sozinha. O chão de madeira estalava sob seus passos, denunciando cada movimento. Emma seguia colada nele, pequena demais naquele espaço grande e hostil. Então ouviram. O choro. Fraco. Irregular. Distante, vindo do andar de cima. Michael sentiu o sangue gelar. Subiu as escadas 2 degraus por vez, sem correr, controlando cada passo. O corredor do segundo andar estava parcialmente iluminado pela luz de um único quarto no fundo. A porta estava aberta. Vitória estava lá dentro. Parada ao lado de uma janela quebrada, segurando Thomas nos braços. O bebê parecia exausto demais até para chorar. Os olhos vermelhos, o corpo mole, a cabeça apoiada no ombro dela como se fosse pesada demais para se sustentar. Você veio, Vitória disse, surpresa genuína na voz. Claro que vim, Michael respondeu, dando um passo para dentro do quarto. Ele é meu filho. Vitória olhou para Thomas, depois para Michael. Achei que você não viria. Achei que ia escolher o dinheiro, a polícia, a segurança. Mas você veio. Michael manteve a voz calma, apesar do coração martelando no peito. Me dá ele. A gente pode resolver o resto. Vitória soltou um riso baixo, quebrado. Resolver? Não tem mais como resolver. Meu nome está em todos os lugares agora. A madrasta má. A mulher que machucou crianças. Não existe futuro para mim. Ela deu um passo em direção à janela. O vidro quebrado deixava ver a queda de 2 andares até o chão duro lá embaixo. O coração de Michael quase parou. Vitória, por favor, ele disse. Ele é só um bebê. Ela inclinou a cabeça, observando o filho dele como se estivesse tentando decidir algo. Você precisa entender, Michael. Precisa sentir o que eu senti quando perdi tudo. Foi então que Emma apareceu na porta do quarto. Vitória se virou, surpresa. Emma? O que você está fazendo aqui? A menina entrou devagar. O corpo tremia, mas a voz saiu firme. Você não vai fazer isso. Vitória franziu a testa. E quem vai me impedir? Emma deu mais um passo à frente. Se você machucar ele, você prova que todo mundo estava certo. Prova que você é exatamente o monstro que dizem que você é. Vitória piscou. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu não sou um monstro, sussurrou. Eu só queria ser amada. Então importa agora, Emma disse, estendendo as mãos. Devolve meu irmão. Vai embora. Mas não faz isso. O silêncio no quarto ficou insuportável. Vitória olhava para Emma, depois para Michael, depois para a janela. Por um instante longo demais, ninguém se mexeu. Então Vitória começou a estender Thomas para a frente. Michael deu um passo rápido, os braços prontos para pegar o filho. Mas, naquele mesmo instante, algo mudou no olhar de Vitória. E o perigo ainda não tinha passado. O quarto parecia suspenso no tempo. O ar estava pesado, imóvel, como se até a poeira tivesse parado de cair. Michael manteve os braços estendidos, o corpo inclinado para a frente, cada músculo preparado para agarrar o filho no menor sinal. Thomas estava a poucos centímetros dele, o rosto cansado encostado no ombro de Vitória, os olhos semicerrados, lutando para permanecer consciente. Vitória hesitou. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas Michael viu. Viu o conflito atravessar o rosto dela como uma sombra rápida. Não era arrependimento. Era cálculo. Sempre tinha sido. Você acha que entende tudo agora, Michael? Ela disse, a voz mais baixa, quase íntima. Acha que porque chegou aqui no último minuto virou o herói dessa história? Michael não respondeu. Sabia que qualquer palavra errada poderia desequilibrar tudo. Eu fiquei 5 anos naquela casa antes de você casar comigo, ela continuou. 5 anos cuidando da sua vida, da sua agenda, das suas crises. Eu estava sempre ali. E então ela morreu, e você nem olhou para mim. Só precisava de alguém para preencher o espaço vazio. Emma se encolheu atrás dele ao ouvir o nome da mãe. Michael estendeu a mão para trás sem olhar, tocando de leve o braço da filha, um gesto silencioso de proteção. Você escolheu isso, Michael disse finalmente, a voz firme, controlada. Você escolheu ficar. Vitória soltou uma risada curta, amarga. Escolhi sobreviver.
Escolhi não voltar a ser invisível. Eu merecia aquela vida. A casa. O dinheiro. O respeito. E vocês eram parte do pacote. Ela apertou Thomas sem perceber. O bebê choramingou fraco, incomodado. Ele não é um pacote, Michael disse, o coração batendo forte demais. Ele é meu filho. Vitória desviou o olhar para a janela quebrada. A luz da lua entrava por ali, fria, iluminando o chão rachado lá embaixo. Sabe o que mais dói? Ela disse, a voz estranhamente calma agora. É que mesmo depois de tudo, você ainda só olha para eles. Nunca para mim. Ela deu um passo na direção da janela. Michael sentiu o sangue gelar. Vitória, não. Por que não? Ela perguntou, quase curiosa. O que sobra para mim depois disso? Prisão? Ódio? Pelo menos assim você lembra de mim para sempre. Foi Emma quem se moveu. A menina saiu de trás de Michael, o coração disparado, os pés descalços tocando o chão de madeira sem fazer som. Antes que qualquer um pudesse reagir, ela se lançou contra as pernas de Vitória com toda a força do corpo pequeno. Vitória cambaleou, surpresa. Os braços se abriram por reflexo. Thomas caiu. Michael se lançou para a frente no mesmo instante. O mundo pareceu desacelerar. Ele sentiu o vento frio da janela roçar o rosto quando agarrou o corpo do filho no ar, apertando-o contra o peito com força suficiente para protegê-lo. Eles rolaram para o chão. Michael virou o corpo instintivamente, colocando-se entre Thomas e qualquer impacto. O bebê começou a chorar alto, um choro forte, vivo, o som mais bonito que Michael já tinha ouvido. Quando levantou a cabeça, viu Vitória no chão, Emma agarrada ao braço dela, os olhos arregalados, o corpo inteiro tremendo. A porta se abriu com força. Polícia! Uma voz gritou. 3 policiais entraram no quarto, armas em punho. Vitória não resistiu. Não gritou. Não tentou fugir. Apenas começou a rir. Um riso vazio, alto demais, quebrado demais, que ecoou pelo quarto como algo que não pertencia mais a uma pessoa inteira. Michael se levantou com dificuldade, segurando Thomas em um braço e puxando Emma para perto com o outro. O corpo inteiro tremia agora, o choque finalmente cobrando seu preço. Eles estavam vivos. Seus filhos estavam vivos. Vitória foi algemada no chão, ainda rindo, enquanto era levantada à força. Ao passar por Emma, lançou um último olhar frio, promissor. Isso ainda não acabou, sussurrou. Mas Michael já não ouvia mais. Ele só conseguia sentir o peso real do filho nos braços. O calor. O choro. A vida. A sirene da polícia começou a soar ao longe. E, pela primeira vez desde que entrou naquela casa, Michael respirou fundo. A ambulância cortava a estrada com as sirenes ligadas, rasgando o silêncio da madrugada. As luzes vermelhas e azuis refletiam no rosto de Michael como flashes de um pesadelo que ainda não tinha terminado. Thomas estava deitado na maca, pequeno demais naquele espaço grande demais, com fios presos ao peito e um oxímetro piscando em ritmo irregular. Cada bip era uma contagem silenciosa do tempo que quase tinha acabado para ele. Emma estava sentada ao lado, segurando a mão do irmão com cuidado, como se qualquer pressão a mais pudesse machucá-lo. Os olhos estavam fixos no rosto dele, atentos a cada movimento, a cada mudança mínima. Ela não chorava. Ainda não. O choro parecia algo distante, reservado para quando tudo estivesse realmente seguro. O paramédico falava em termos técnicos, mas Michael mal escutava. Internação imediata. Monitoramento contínuo. Risco elevado. Palavras frias, necessárias, que não diminuíam o peso esmagador no peito dele. No hospital, tudo aconteceu rápido demais. Portas se abrindo, corredores longos, médicos chamando códigos. Michael teve que soltar Thomas quando chegaram à UTI pediátrica. Foi o momento mais difícil da noite. O instante em que ele sentiu o próprio corpo resistir, como se largar o filho fosse uma traição. Vai ficar tudo bem, senhor, disse uma enfermeira, com voz treinada para situações como aquela. Michael assentiu, mas não respondeu. Ficou parado diante da porta de vidro, observando enquanto cuidavam do filho. O corpo pequeno parecia ainda menor cercado por máquinas. Emma se aproximou e encostou a cabeça no braço dele. Ele vai viver, né? Ela perguntou baixinho. Michael respirou fundo antes de responder. Vai. Ele vai. Não era certeza. Era decisão. Horas depois, quando o céu começava a clarear, um médico se aproximou. O semblante estava sério, mas havia algo diferente ali. Um alívio contido. Ele passou pela pior parte, disse. Agora é acompanhar.
Vai ser um processo longo. Recuperação não acontece da noite pro dia. Michael sentiu as pernas cederem e se sentou. Pela primeira vez desde que tinha parado o carro na frente de casa, o mundo não parecia prestes a desabar completamente. Mais tarde, na sala da polícia, ele prestou depoimento. Contou tudo. Mostrou fotos. Entregou o diário. Cada palavra era um peso retirado do peito e colocado onde sempre deveria ter estado. Nos registros. Na verdade, Vitória foi formalmente acusada naquela manhã. Maus tratos. Sequestro. Tentativa de homicídio. Uma lista longa demais para alguém que, até poucas horas antes, ainda usava um sorriso educado. Michael voltou ao hospital ao anoitecer. Thomas dormia, sedado, respirando com ajuda, mas vivo. Emma estava encolhida na poltrona ao lado, finalmente dormindo também, o rosto cansado demais para continuar lutando. Michael passou a mão pelos cabelos da filha e depois tocou de leve a mão do filho. Eu falei com vocês, sussurrou. Mas isso nunca mais vai acontecer. Se esse momento te arrepiou, deixa o like agora. Esse apoio mostra que você está sentindo essa história junto com a gente. Os dias seguintes passaram como se o tempo tivesse perdido a forma. Não havia mais manhãs ou noites claras para Michael, apenas intervalos entre visitas à UTI, conversas com médicos e depoimentos repetidos para pessoas diferentes. Cada vez que alguém pedia para ele contar tudo de novo, sentia como se estivesse arrancando um pedaço ainda vivo de dentro do peito. Mas ele contava. Sempre contava. Porque agora sabia que o silêncio também machuca. Thomas ficou internado por semanas. O processo de alimentação era lento, controlado, quase clínico demais para algo tão básico quanto comer. Pequenas quantidades, horários rígidos, observação constante. Às vezes o bebê chorava, confuso, irritado, como se o próprio corpo não confiasse mais que aquilo fosse durar. Outras vezes, apenas dormia, exausto de ter sobrevivido. Emma visitava o irmão todos os dias. Sentava-se ao lado do berço hospitalar e falava baixo, contando coisas simples. Histórias da escola, do cachorro do vizinho, do desenho que eles assistiriam quando ele voltasse para casa. Não prometia nada grande. Só presença. Só constância. A terapeuta explicou que aquilo fazia diferença. Que crianças como Emma carregavam um tipo de maturidade forçada, construída em cima do medo, mas que também tinham uma capacidade profunda de cuidado. Michael ouviu em silêncio, sentindo orgulho e culpa misturados de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Vitória não tentou mais contato. Os advogados disseram que ela estava em prisão preventiva, aguardando julgamento. O caso tinha ganhado atenção demais. Fotos. Registros. Diário. Não havia como negar. Ainda assim, Michael sabia que aquilo não significava paz imediata. Apenas o começo de um processo longo, desgastante, inevitável. Quando Thomas finalmente recebeu alta, o médico foi claro. Ele vai se recuperar, mas haverá marcas. O corpo se adapta, mas a memória do trauma leva mais tempo para se reorganizar. Michael assentiu. Já não esperava milagres rápidos. Esperava a verdade. A casa antiga foi vendida. Grande demais. Silenciosa demais. Michael escolheu um lugar menor, simples, onde cada quarto tivesse uma função, e não um eco. Onde portas não precisassem ser trancadas por medo. Na primeira noite no novo lugar, Emma percorreu a casa inteira antes de dormir. Abriu a geladeira. A despensa. Os armários. Voltou para o quarto com um pacote de biscoitos nas mãos e colocou na gaveta da própria cômoda. Só por segurança, disse. Michael não discutiu. Apenas assentiu. A cura não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, nos detalhes. 2 anos se passaram. Michael ainda acordava algumas noites com o coração acelerado, convencido de que tinha chegado tarde demais outra vez. Nessas horas, levantava devagar, caminhava pelo corredor em silêncio e abria as portas dos quartos apenas o suficiente para ver. Para confirmar. Para respirar de novo. Emma dormia de lado, o rosto mais sereno do que antes, embora ainda franzisse a testa em sonhos agitados. O diário antigo ficava agora numa gaveta comum, sem cadeado. Não precisava mais ser escondido. Thomas, com quase 4 anos, dormia abraçado a um coelho de pelúcia, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo, saudável. As bochechas estavam cheias. As pernas fortes. Durante o dia, a vida seguia um ritmo diferente. Michael tinha reduzido o trabalho ao essencial. Estava presente quando Emma chegava da escola.
Estava lá quando Thomas acordava pedindo panquecas. Não era perfeito. Ainda errava. Ainda se culpava. Mas agora ficava. Vitória foi condenada a uma longa pena de prisão. 17 anos. Michael não comemorou. Não sentiu alívio completo. Apenas um vazio estranho, como se estivesse olhando para algo que poderia ter sido evitado, mas não foi. Emma ainda verificava a geladeira toda manhã. Às vezes trancava a porta do quarto antes de dormir. Às vezes tinha pesadelos. A terapeuta dizia que era normal. Que a cura não é linear. Que alguns dias seriam bons, outros difíceis. Michael aprendeu a aceitar isso. Numa manhã de sábado, enquanto ele fazia café, Emma se sentou no balcão e ficou em silêncio por alguns segundos. Pai, você acha que a gente vai ficar bem? De verdade? Michael pensou antes de responder. Não queria mentir. Não queria simplificar. Acho que a gente vai ter dias ruins, disse. Dias em que vai parecer que nada melhorou. Mas acho também que, com o tempo, os dias bons vão ser mais do que os ruins. E isso é ficar bem. Emma assentiu. Eu aceito isso. Michael sorriu, percebendo que, às vezes, aceitar era o primeiro passo para seguir em frente. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, é porque algo nela tocou você. Talvez tenha te lembrado de alguém. Talvez de você mesmo. Histórias assim não prometem finais perfeitos, mas lembram de algo importante: sobreviver já é uma forma de vitória. Se quiser continuar essa jornada com a gente, tem outra história te esperando. Outro recomeço. Outro caminho possível depois do caos. A gente te espera lá.